Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito bom tê-lo aqui em mais um episódio do AlmaiCast, onde a gente sempre leva a informação com o intuito de levar inclusão. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal e já compartilhar com pelo menos 5 pessoas para que a gente possa levar juntos a informação e muita inclusão. Porque nosso bate-papo hoje é com 2 grandes profissionais para a gente falar sobre a importância do TO. Você sabe o que significa TO? Terapeuta ocupacional ou terapia ocupacional. E por isso a gente recebe 2 profissionais, ela, que é terapeuta ocupacional e também responsável técnica da UMAI, e ele, que é coordenador, psicólogo também da UMAI. Sejam muito bem-vindos, Dr. Paulo Blacioli e doutora Lívia Casagrande. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Fico porque eu tenho muito feliz. certeza que vai ser de grande valia esse bate-papo aqui com muitas informações, levando inclusão para você. Doutor Paulo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Marcela. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Que ótimo. Tenho certeza que vai ser de grande valia. Lívia Casagrande, a gente vai contar uma história linda hoje, né? A gente vai falar da terapia ocupacional. O que faz um terapeuta ocupacional? Um terapeuta ocupacional, ele é um profissional completo, né, da área da saúde. Então, como já se diz, né, trabalhamos com ocupação. Então, o que é ocupação? É tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, os cuidados que a gente tem, saímos para fazer compras, né? Um banho, é alimentação, é vestuário, tudo isso faz parte do nosso processo ocupacional. E a terapia ocupacional trabalha neste formato, para abordar todas as lacunas possíveis que existem dentro dessa área ocupacional nossa. E a gente sabe que a UMAI, que é o maior instituto de neurodesenvolvimento infanto-juvenil da Baixada Santista, né? São 9 unidades, com mais 2 já, agora até o final do ano, né? Estão saindo mais 2 unidades para atender o público de forma geral e abraçar, de fato, todas as famílias atípicas aqui da região. A gente sabe que a UMAI oferece a terapia ocupacional para milhares de pacientes. Como é que o paciente lá é atendido na terapia ocupacional, doutora? A terapia ocupacional hoje tem 3 formas de atendimento, né, dentro do Instituto Almai. Então, atendemos de forma individual, né, onde eu trato as lacunas de atividades de vida diária dessas crianças, que é o que a gente chamou atividades básicas de vida diária, né, ou que a gente chama de práticas. A gente atende a integração sensorial, que são as crianças com transtorno de processamento sensorial, e nós atendemos nas oficinas terapêuticas, que o objetivo da oficina terapêutica hoje é trabalhar o brincar e a habilidade social. Sim. Quando a gente fala de transtorno sensorial, o que a gente pode incluir nisso? O transtorno, né, de processamento sensorial é o quê? É quando o cérebro não entende os nossos sentidos. Então, visão, audição, tato, paladar, sistema vestibular, sistema proprioceptivo, nós temos 8 sistemas. E aí o cérebro, ele não é capaz de identificar esses sistemas, ele não identifica as informações que chegam. Então eu não consigo dar uma resposta para o meio. Sim. E várias atipicidades, né? Vários diagnósticos incluem esse tipo de transtorno, Sim, né? o transtorno. O TDAH, o TEA. Explica um pouquinho para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Sim, o transtorno de processamento sensorial, ele pode vir acompanhado, né, de um TEA, de alguma síndrome ou até de um TDAH, como ele pode vir sozinho. Sim. Eu posso ter uma criança típica, que a gente fala, com um transtorno de processamento sensorial, né? Quando a gente identifica que bom deixar claro que o transtorno de processamento sensorial é quando eu tenho uma dificuldade em mais de um sistema, né? Então, aí eu caracterizo. E quando eu vejo que existe uma dificuldade em mais de um sistema, eu posso fazer as avaliações e identificar que tem algum transtorno ali. Recentemente saiu uma reportagem no Fantástico, não sei se vocês viram, do filho da Giovanna Eubank com o Bruno Galhaço, e ele tem transtorno de processamento sensorial, daí eles convidaram uma terapeuta ocupacional para falar sobre isso, né, e a importância desse trabalho, né, porque durante muito tempo o TO não foi visto dentro do campo da Sim, saúde, é verdade. né? Eu mesma, enquanto psicólogo, na minha graduação de psicologia,
Eu pouquíssimo ouvi falar sobre a terapia ocupacional. Eu sabia da existência porque eu tinha uma amiga que estudava na Unifesp, né? E a Unifesp aqui na Baixada Santista é um campo que só tem cursos da área da saúde, né? E o TO é um curso que tem dentro dos cursos da Unifesp, e eu acabei conhecendo a TO por lá. Mas nunca tinha tido contato na prática até começar a trabalhar no Almai, né? Então o TO durante muito tempo foi pouco falado, né? Essa reportagem foi muito importante para a gente conseguir conscientizar sobre tanto a importância do diagnóstico do TPS, né? Tanto da importância do trabalho do TO. Eu sou formada, né? Esse ano eu vou completar 18 anos de formada. E aí, quando eu me formei, ninguém sabia o que era TO. Né? A TO, ela era forte o quê? Na área da neurologia, e ela era forte na terapia de mão. Então, assim, ou íamos para centros de reabilitação, né? Ou íamos para hospitais. Então, assim, mesmo assim, você via que, assim, grandes hospitais como o Einstein, né? É enorme. Ele tinha uma composição, na minha época, de 7 TOs. Sim, Para dar conta. de acordo com o conselho, né, que engloba os terapeutas ocupacionais no Brasil, cerca de 17.500 profissionais em todo o país. Quer dizer, no país com 200 e poucas milhões de pessoas, né? Então, de fato, é um número ainda pequeno, né? Mas que faz toda a diferença, principalmente em alguns tipos de tratamento. Não é? Queria que você explanasse um pouquinho para a gente, Lívia, qual é o diferencial, o que soma um terapeuta ocupacional na vida de um paciente, como os pacientes, por exemplo, da UMAI. Sim. Hoje a terapia ocupacional, ela ganhou esse campo, né? É enorme, é o que eu falei. Antigamente a gente não sabia o que era TO, as pessoas tinham dificuldade em explicar o que era TO. Sim. Ninguém sabia falar, ninguém sabia o que era. E aí, assim que começou -se a aumentar o número, né, de TEAs, né, os diagnósticos, a Forbes lança, né, que a primeira terapia que uma criança, quando é diagnosticada com TEA, teria que fazer a terapia ocupacional. Por quê? Porque além dela cuidar de toda a questão dos sistemas, ela ia cuidar da independência, ela ia cuidar da autonomia, ela ia cuidar da performance, tudo em relação à questão que esse indivíduo, como se a terapia ocupacional prepara essa criança para ser um adulto, um adolescente mais independente dentro da sua limitação. Ou seja, para criar autonomia, mesmo com a limitação que o diagnóstico pode trazer. Sim, né? sim. É isso que a gente faz hoje dentro da UMAI. Então, a criança chega para mim muito nova, né? Exatamente isso que eu ia perguntar. A partir de quantos anos o paciente da UMAI já faz o acompanhamento com o TO? Eu já peguei bebês de 1 ano e 8 meses em investigação. Sim. Quando é sindrômico, né? Então, muitas vezes acontece de descobrir ou na gravidez ou assim que acontece o nascimento. Então, já precisa, num período ali depois de adaptação, né, de recém-nascido, já precisa ser inserido nas terapias. Então, a gente já teve nas nossas unidades bebês de 6 meses. Né, agora explica o que é sindrômico pra gente, doutora. São pacientes que têm algum tipo de síndrome, né? Desde síndrome de Down até as síndromes mais raras. Então, a gente tem síndrome de Rett, Phelan-McDermott, enfim, muitas síndromes aí que a gente tem, algumas estão até sendo algumas novas também descobertas agora, né? O que é um desafio também, né, para todos os profissionais. Sim, existem muitas, né? As mais comuns é a síndrome de Down e a síndrome de Rett, né? Mas, enfim, tem muitas. E o que é legal é que a UMAI está sempre preparada já a par, né, com profissionais que buscam se qualificar cada vez mais para buscar conhecimento e para tirar todo esse conhecimento no dia a dia dos desafios que vocês enfrentam ali com esses milhares de pacientes que a UMAI atende, né, doutora? Sim, todo ano sai, né, sai alguma coisa diferente ou sai um novo método de tratamento, nós estamos atrás. Sempre e a UMAI também melhor. faz essa ajuda, né? Ela incentiva o profissional, todos os profissionais, a se qualificarem ainda mais, buscando conhecimento para entregar o melhor resultado para o paciente, né? Com certeza. Para as famílias envolvidas ali. Sim, todos os dias, né? A gente vem se desenvolvendo e vem crescendo, e o nosso trabalho vem sendo cada vez mais mostrado e valorizado por isso. Exatamente. Esse ano a UMAI faz 4 anos, né? Então a gente tem paciente que tá com a gente desde o início, desde 2021. Então agora a gente tá conseguindo, claro, né? A gente já conseguia antes, mas agora muito mais concreto,
4 anos, como que tá o tratamento dessa criança em todo esse período, né? Quais foram os ganhos durante todo esse tempo, né? A evolução, né? O quanto ela desenvolveu, né? Exatamente. Quanto que ela conseguiu desenvolver a comunicação, a fala, a socialização, enfim, diversos fatores ali. Aspectos, a gente consegue né? trazer isso de forma concreta. Olha, em 4 anos essa criança atingiu essas potencialidades, essas habilidades. Isso é muito comum, né, Paulo? A gente vê, conversando com os pais ali, o quanto a criança em 2 anos, 1 ano, 2 anos, ela consegue. É claro que é muito particular, depende muito de todos, de vários fatores, inclusive do próprio diagnóstico, né? Porque somos indivíduos individuais, então cada um vai ter um desenvolvimento diferente do outro. Exatamente. Mas é impressionante como a gente consegue ver isso na UMAI muito claramente. Vocês, sobretudo, porque estão ali na linha de frente, tem um atendimento não só com o paciente, mas o dia a dia também com os responsáveis. Exatamente. Isso é fantástico, né? Esse é um dos grandes diferenciais da UMAI. Sim. Nós estamos ali, né, na linha de frente e existem crianças que chegam, em 3 meses a gente já consegue ver o resultado, né? lindo. A mãe já diz assim, olha, meu filho é outro desde que entrou aqui, né? Eu consegui grandes ganhos, eu consegui que ele fosse a um parque, eu consegui levá-lo ao shopping, né? Eu consegui com que ele experimentasse novas texturas, né? Meu filho está brincando. Então, Meu filho está são verbalizando, né? muitos relatos que nós temos no dia a dia, assim, e que Sim. para nós profissionais, né, é o que nos motiva, É um que grande, nos leva. com E certeza. muitas crianças também têm a ausência de estímulo dentro de casa, né? Às vezes até dentro da escola, porque muito paciente nosso é muito subestimado, assim, não vai conseguir, não vamos... Justamente pela atipicidade, né? Não vamos colocar essas duas crianças para interagir, porque acha que não vai conseguir, e aí dentro da clínica a gente não subestima ninguém, né? Então Pelo eles vão contrário. interagir, a gente vai sim chamar pelo nome, num primeiro momento não vai olhar. Mas aí depois a gente vai fazendo várias insistências, até que ele olhe. E aí tem mãe com a gente que chora, né? Nossa, meu filho olhou no meu olho pela primeira vez. E pelo né? contrário, a UMAI, ela trabalha exatamente essa interatividade, tem os grupos, né, as terapias em grupo com outras crianças, Exatamente. justamente para eles aprenderem a dividir, a compartilhar, a brincar, a se sociabilizar, o que é fantástico isso, né? E a constância é muito importante, a assiduidade das crianças é muito importante. Agora, uma coisa que eu estive conhecendo um pouco a UMAI mais de perto, e que você, mamãe, com certeza já viu também, talvez o seu filho tenha participado disso, lá vocês têm uma terapia que faz com o TO, eu esqueci agora exatamente o nome desse processo, mas vocês ensinam a arrumar a cama, ensinam a arrumar o cadarço, né, tem literalmente um quarto ali, né, um espaço terapêutico que tem um micro-ondas, que tem as coisinhas, o que tem em casa, para a criança aprender ali a desenvolver o dia a dia e ter um melhor desenvolvimento, né, desempenho. É a nossa sala de AVDs, que é a nossa sala de atividade de vida diária, onde ela simula realmente uma casa, né? E ali a gente faz todo um treino. Sim. Então, desde a criança aprender a preparar um bolo até arrumar uma cama, se trocar, escovar lavar os a dentes, louça, lavar as ajudar louças. nas obrigações da casa. Todo nesse processo. E aí o brincar entra nisso. Então, assim, se eu sei brincar, se eu sei fazer a sequência de um brinquedo, se eu sei ter esse tempo de espera, se eu sei resolver o meu problema, eu vou conseguir lá na frente dar conta dessas atividades. Sim. Porque tudo envolve etapa, sequência, resolução de problemas, tempo, permanência do objeto. Então, para tudo isso, para que a criança e o adolescente chegue até aí, eu faço todo a TO, né? Faço todo um processo de preparação antes, através do brincar. Então, hoje, o brincar é a nossa ferramenta. Sim. Porque é onde a criança traz o ensaio de papéis sociais, ocupacionais e tudo mais. Então, assim, o brincar entra muito como ferramenta e recurso dentro da terapia ocupacional. O que vai desenvolver aí virar várias chavinhas para essa criança ter mais sociabilidade, um desempenho muito melhor. Então, mamãe e papai, vocês precisam conhecer a UMAI, visitar, ver, né, como é que funciona toda essa parte da terapia ocupacional e também a parte que auxilia também os pais, né, doutor Paulo?
Sim, a gente tem as orientações parentais que ocorrem, a maioria das vezes com os psicólogos, né? Mas nada impede que o TO também faça, até porque tem muita orientação que precisa ser feito por um TO. A gente, psicólogo, não domina essa área, a gente não tem Sim. conhecimento tão especificamente Técnico, sobre né? as questões sensoriais, então o TO precisa estar em conjunto com a gente. Acontece bastante também do TO passar a orientação para o psicólogo replicar, ou muitas vezes o próprio TO chamar essa mãe numa orientação parental, ou às vezes até em conjunto, né? Então a orientação parental ela é primordial, né? A Sim. gente precisa generalizar o que é aprendido em clínica, né? E ressaltando também que a Almai, ela oferece um atendimento multidisciplinar, multiprofissionais ali, são vários profissionais que buscam um só objetivo, trabalhar e maximizar o desenvolvimento de cada Exatamente. paciente, né, dos milhares de pacientes que a Almai tem. Não é? Esse é o objetivo principal. Até porque a Almai é a primeira clínica, a maior clínica de neurodesenvolvimento infanto-juvenil da Baixada, então ela procura atender e oferecer o melhor buscando o objetivo principal com Sim. todos os profissionais ali. O nosso principal objetivo é o desenvolvimento dos pacientes, né? Esse é inegociável. Se os pacientes estão evoluindo, então a gente está evoluindo Com junto, certeza, né? está todo mundo crescendo. É Esse é o isso aí. objetivo. E, inclusive, Lívia, eu fiquei sabendo, a gente vai repartir essa história, compartilhar hoje. Essa história é belíssima. Por que a TO na tua vida, a terapia ocupacional? Como é que nasceu? Como é que surgiu isso? Nasceu dentro de casa, não foi isso? Dentro de casa, é. A terapia ocupacional, hoje eu falo que foi a melhor escolha da minha vida, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, não me imagino fazendo outra coisa. E foi assim, né? Então, eu tenho um irmão, né? Hoje ele tem 45 anos. E ele começou a ter muita dificuldade quando tinha ali pelos seus 17 anos, ele tinha muita dificuldade de andar, caía demais. E começou-se a procurar os médicos, né? E meu irmão foi diagnosticado com distrofia muscular do tipo cinturas. Então você vai conhecer essa história agora na íntegra, que a gente vai rolar um VT aqui incrível. Roda aí, produção, para a gente conhecer um pouquinho. Aí tá a Lívia já com o irmão aos 45 anos. Ela grávida, né, do Vinícius, que a gente vai apresentar para vocês já já. Mas antes disso, a gente vai rolar um vídeo belíssimo que conta um pouco dessa história da Lívia, da mãe e também do irmão, o Marçal. Roda pra gente, produção. Marçal sempre foi um menino ativo, jogava bola, lutava judô, fazia natação, ia à escola, andava de bicicleta e depois foi parando, não conseguia mais. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada quando eu não conseguia mais correr, não conseguia mais pular e eu perdi o equilíbrio, eu caía sem mais nem menos. A distrofia ela se caracteriza pela perda dos movimentos, né? Ela é progressiva, então assim, como se ele fosse perdendo a força desse músculo, como se o músculo fosse morrendo. Não foi uma coisa assim muito rápida. No começo ele conseguia se vestir sozinho, depois a gente colocava ele na cama, ele se vestia e foi devagarzinho, não conseguindo mais pôr uma meia, vestir uma camiseta, até que ele precisou usar a cadeira de rodas, que não conseguia mais se virar sozinho. Quando eu era um pouquinho mais nova, a gente estava saindo de um show e começou a chover muito, muito, muito forte. E de repente eu vi todo mundo correndo e para se esconder da chuva e o meu irmão lá atrás, andando devagar na chuva porque não conseguia correr. Quando a gente descobriu a doença, né, do Marçal, eu acompanhei ele, físio, TO, e aí eu fui vendo que, poxa, o que eu podia fazer para tentar dar uma condição de vida para o meu irmão? E nas sessões de terapia ocupacional, eu via nítido isso, eu falava, nossa,
olha, eu vou poder ajudar aqui, eu vou poder ajudar ele ali. E ela resolveu fazer faculdade de terapia ocupacional por causa do meu problema, para entender mais a fundo do assunto, para tentar me ajudar a ter uma vida melhor, a dar algumas dicas do que a gente pode fazer para melhorar. Para dar uma oportunidade melhor, para tentar amenizar o sofrimento dele. O dele e o da minha mãe, porque eu via que ela sofria muito, assim, né? Dela chegar em casa, sentar no sofá e chorar. Que lindo, né? Que linda essa história, Lívia. Parabéns. Não tem como não se emocionar, né? Você entrou, e isso é uma das coisas que a gente sempre bate na tecla aqui, a importância da família mergulhar também no diagnóstico, né? Encarar o diagnóstico com uma leveza, dizendo, como é que eu posso somar? Né? Porque a gente bate na tecla dizendo, né, doutor Paulo, a vida após o diagnóstico. A vida. É claro que muita coisa muda, mas é importante que a gente mude também. E a Lívia se perguntou, como é que eu posso somar? Não foi isso, Lívia? Sim. Você mudou o propósito da sua vida. Aliás, você descobriu o propósito da sua vida através desse diagnóstico. Eu falei, no começo eu falava, nossa, eu vou fazer publicidade e propaganda, eu vou fazer psicologia. E aí, quando eu comecei a acompanhar sessões de terapia ocupacional, eu falava, nossa, que profissão é essa? Nossa, quanta coisa eu vou poder fazer. E aí, por fim, eu acabei ajudando muito mais as outras pessoas, eu falo até do que ele, né? Então, eu dava dicas, olha, vamos fazer assim, então... Quando ficou difícil para comer, eu falava, vamos aumentar o prato. Olha, o vaso sanitário tá difícil de levantar, vamos subir o vaso sanitário. É adaptar as realidades à nossa atual realidade. Né? Era o que eu podia fazer ali. E aí, e além disso, eu falei, não, eu preciso ir atrás, eu preciso trabalhar em algo com que eu consiga, né, ajudá-lo. E aí foi quando eu prestei uma residência no HC, eu passei, né, em reabilitação física, que era essa área. HC é o Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Isso, que fica agora... ali na Avenida Rebouças. É o Instituto Luci Montoro agora. Sim. E aí surgiu uma vaga, né, na ACD, e eu prestei o processo seletivo e eu entrei. E lá eu fiquei por 15 anos. Olha e isso. Assim que eu entrei lá, que eles viram toda essa movimentação que eu fazia, né? Eu consegui com que meu irmão fosse atendido e hoje ele é atendido até hoje na ACD. Eu saí de lá, mas ele continua fazendo o processo de acompanhamento lá. Que a ACD cuida dessa parte da reabilitação física. E como é que foi para você se desenvolver numa profissão, escolher uma profissão justamente para você se tornar mentora, né? Porque quando a gente se torna mentor, é quando a gente vive aquilo de verdade, né? E a gente só consegue viver algo ou ajudar de forma intensa alguém quando a gente conhece a dor que ele sente. Exatamente. É muito diferente, muito mais intenso, né? Sim. Quando uma mãe chegava para mim, né, na anamnese, chegava para mim e dizia assim, olha, você não sabe o que eu passo, eu tenho que carregar ele, eu tenho que tirar ele da cadeira de rodas, eu não consigo dar banho, eu não tenho lugar para dar banho. Eu punha a mão nela e eu falava, eu sei o que você passa. Eu falei, eu sei o que você passa. E por diversas vezes, eu passava no corredor da CD e as mães estavam sentadas com os pacientes lá. E, assim, a minha mãe era uma delas. Então, eu dizia, sempre que eu pegava uma criança para atender, eu pensava assim, ele é o amor de alguém, assim como o meu irmão é meu amor. Então, eu tenho que dar o máximo que eu puder para essa criança. E que amor, né? E que amor. Esse irmão deve ser muito grato por tanto amor que você conseguiu compartilhar com ele, né? E estreitar esse laço. Porque é tão bom quando a gente doa a alguém aquilo que a gente tem de melhor, né? Que é o nosso tempo, a nossa dedicação. E é tão importante a gente compartilhar essas histórias, porque todo mundo que está do lado de cá também, a gente tenta entender a dor de quem está do lado de lá. Eu costumo dizer também como mãe que a gente, todos os filhos têm algo que preocupa as suas mães. A gente só precisa entender qual é a linguagem do amor de cada um, como é que cada um nos faz, como é que nós devemos fazer para que cada um nos entenda de uma forma melhor, se sinta amado, se sinta respeitado. E
a gente se doar naquela proporção. Não é, doutor? Não é é um aprendizado diário, né? É um aprendizado diário. Eu acho também que a gente precisa sempre respeitar as individualidades de Sim. quem a gente está trabalhando, né? Isso que a Lívia falou, acho que é primordial, né? Principalmente a mim, que estudei psicologia, né? Acho que a gente tem que entender que aquela pessoa é o amor da vida de alguém, né? Não tem como eu fazer um trabalho de qualquer jeito, É né? empatia, né, doutor? Empatia, principalmente com criança, porque é o desenvolvimento. A gente não pode perder tempo, né? Numa estimulação precoce, a gente não pode perder tempo. O Marçal foram 18 anos até a descoberta de um diagnóstico, Sim. né? E que bom que ele conseguiu traçar, os profissionais conseguiram traçar estratégias com ele, mas tem muitas questões que são irreversíveis. Sim. Uma vez que a gente perde tempo, né? A gente não tem como conquistar o que a gente perdeu, né? Então todos os profissionais precisam trabalhar de forma individual, entendendo que aquele momento, aquela terapia, aquele tempo é importantíssimo. E vale no desenvolvimento. ressaltar que tempo é vida. E se você perde tempo, você perde vida. O quanto antes, todos os especialistas ressaltam a importância de o quanto antes você diagnosticar, seja qual for a patologia, né? O diagnóstico precoce, ele pode sim trazer muito mais qualidade de vida. Então, mamãe, papai, vovó, vovô, percebeu qualquer coisa, busque um profissional, né? Se você acha que seu filho tem alguma coisa, olha, tem alguma coisa fora do normal, ou da normalidade, embora os pais às vezes sejam os últimos a enxergar, por mais patente que Sim. esteja, né? Mas procure um profissional, vai até a Almaia, lá tem os neuropês, né? Neuropsicopedagogos, né? E nem neuropsicólogos, tem um neuropediatra. Neuropediatras também, enfim, tem diversos profissionais que com certeza vão dar um atendimento diferenciado, humanizado, sobretudo, e tentar, junto com você, diagnosticar e trazer soluções para o melhor desenvolvimento do amor da sua vida, como a Lívia disse. Agora, doutor, é importante, né, essa questão do diagnóstico. Sim. A gente já falou isso outras vezes, a questão de diagnosticar e, sobretudo, do diagnóstico precoce, a gente buscar soluções, né? Exatamente. A gente não pode cair 100% no erro daquele ditado, cada criança tem seu tempo. Sim. Claro que cada criança tem seu Sim. tempo de aprendizagem, mas a gente também não pode cair 100% nesse erro, de entender que, poxa, meu filho tem 3 anos e ainda não sabe se comunicar, alguma coisa não tá certa. Alguma né? coisa está fora do comum. Fora Exatamente. Meu filho tem 2 anos e ainda não aprendeu a andar, alguma coisa não tá certa. Meu filho já vai fazer 5 anos, ainda não desfraldou, alguma coisa não tá certa. Né? Então, a gente não pode cair nesse erro de que cada criança tem seu tempo. Claro, né? Não é uma regra de que a criança fez 1 ano e já tá andando. Sim. Não, né? Tem crianças que vão ser estimuladas de outra forma e acabam demorando uns meses a mais, né? Não pode demorar 1 ano, 2 anos para ter esse ganho, né? Então a gente precisa ter uma atenção muito focada, buscar os profissionais. Eu acho que o pediatra e a escola são essenciais nesse momento, né? Acompanhamento com o pediatra ali constante para a criança vai trazer um norte para a mãe e a escola que vai estar observando a criança num tempo muito maior e falar, olha, mãe, vamos fazer uma consulta, ver se tem alguma coisa ali que está em atraso para a gente conseguir recuperar esses ganhos. Porque muitas vezes a terapia, ela é preventiva. Sim. Né? A gente recebe muita criança que tem uma hipótese, faz 6 meses de terapia, é estimulada de forma adequada, e com essa estimulação adequada, não conclui um Percebe-se que está diagnóstico. tudo bem. Né? Exatamente. E é importante dizer também, doutor, né, que mesmo tendo um diagnóstico, tá tudo bem, né? Porque não deixa de ser o amor das nossas vidas, não é? Precisa talvez de cuidados especiais, de um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho. Eu preciso aprender como é que eu vou lidar com ele, como é que eu me comunico. Porque comunicação, para mim, que sou bacharel em jornalismo, em comunicação, é a arte de eu me tornar comum. Como é que eu me torno comum com meu filho, com a minha filha, né? Para ele entender melhor. E a gente precisa lembrar também que, às vezes, o TEA, por exemplo, o transtorno espectro autista, ele pode ser genético, ele pode ser hereditário, ou seja, de mãe, de pai para filho. E que às vezes os pais não foram diagnosticados, mas é nesse momento que você fala, opa, peraí, eu tenho alguma coisa que eu também preciso cuidar e buscar profissionais, uma rede de apoio. Não é, doutora? Sem dúvida. E até pegando o gancho do que
do que o Paulo falou, a gente sempre fala do quê? As crianças, existem marcos motores que elas precisam passar por esses marcos. E a partir, assim, não existe uma data muito correta, né? O que a gente fala, alguns vão atingir esses marcos antes, alguns depois. Mas a criança precisa passar por isso. O marco precisa chegar, ou seja, esses Precisa sinais chegar. vitais, Sim. né, da Eles fala, do precisam estar andar, ali. Exatamente. da fraldinha, do desfraldo. Os marcos do desenvolvimento, que vai de Isso. desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor. Então, a criança precisa atingir os marcos. Então, tem uma idade adequada para ela estar fazendo determinadas habilidades, né? Que não existe uma data, uma idade exata, mas uma variação. Sim. Entre 1 e 2 anos, a criança precisa estar fazendo isso. Sim. Se entre 1 e 2 ela não fez, já vai fazer 3, 4, ainda tá em atraso, ou alguma coisa não tá certa. Porque existe aquela coisa, às vezes o médico fala, tá um pouquinho atrasado. Mas o atraso são coisas que são muito sutis, que a criança vai atingir isso depois. Agora, se existe, né, uma lacuna muito grande, assim, existe algo diferenciado que precisa ser investigado. E investigar também, às vezes, até a questão da genialidade, né, doutor? Que pode também, que precisa também de um acompanhamento. Às vezes, meu filho conta até 100 em inglês, meu filho fala todas as letras, tem 1 aninho. Também são coisas que precisam ser investigadas, Exatamente. porque mais tarde pode trazer sérios danos e problemas para a criança, porque ela pode não mais se encontrar no local que ela precisa estar. Exatamente. Como, por exemplo, a criança de 3 aninhos, que tem uma super genialidade, por exemplo, vai chegar aos 3 anos e ela não vai se encontrar na sala ideal, na classe ideal, no ambiente ideal. Ou seja, também precisa de cuidados especiais, né? Exatamente. As altas habilidades a gente encontra, né, na nossa realidade, no dia a dia. Às vezes é um paciente que tem um transtorno, o TEA ou TDAH, e também as altas habilidades, né, isso acontece. Mas muitas vezes a criança consegue contar até 100 em inglês, em japonês, enfim, mas não consegue olhar no olho, não consegue socializar com outra criança, Sim. né? Então, ela tem algumas habilidades que estão muito desenvolvidas para a idade dela, outras não, né? Então, Há um há desequilíbrio atraso. ali, sim. Exatamente. Há lacunas que precisam ser preenchidas. Agora, você também é mãe do lindo Vinícius. Que coisa linda, Vinícius. A gente vai apresentar o Vinícius para vocês, com o maior prazer hoje aqui no MyCast. E o Vinícius também, você como uma excelente TO e responsável técnica lá do Almai, você começou a perceber algumas coisas e que você acha como mãe que é importante tomar uma atenção, não é isso, Lívia? Sim, com certeza. Então, hoje o Vinícius tem 5 anos, né? E aí eu comecei ali a ver que a partir dos 3 anos, ele já tinha uma dificuldade em algumas questões, como assim, até hoje, não consegue cortar o cabelo. Então, assim, é muito difícil para ele cortar o cabelo. Então, para cortar a unha, ele odiava, chorava demais. Roupa, em casa ele fica só de cuequinha, porque se é um tecido diferente de malha, ele sofre. E pra gente esclarecer a mãezinha e deixar, ó, já chamei pra mãezinha, agora a Lívia virou mãe. Saiu da TO e virou mãe. Quando você fala de cortar o cabelo, ele não consegue, ele faz aquele escândalo, é isso? Chora, é Pra sofrido. É sofrido, pra Não cortar é a birra. unha. Então, mãezinha, a gente tem que entender que isso é muito normal. Todas as crianças podem apresentar isso. Mas quando é muito acentuado, é importante tomar um cuidado e procurar um profissional. Sim, porque né? o que acontece? Quando eu te dou um estímulo novo, quando você é bebê e eu vou lá, te levo cortar o cabelo, você vai chorar, porque você está recebendo um estímulo novo. Sim. Só que aí, quando eu passo a cortar o seu cabelo mais vezes, Frequentemente. exatamente, E existe essa... a acomodação sensorial. Sim. Então, você já entendeu. Olha que coisa mais linda. Então, você já entendeu, o seu cérebro já processou, já sabe essa informação. Mas ainda assim, né, o hábito, né, a atitude de chorar em excesso ou de entrar em pânico acontece, é importante observar. Importante, sim, porque pode ser um transtorno de processamento sensorial, né? E aí a criança desenvolve estratégias como ele odiava que eu cortava a unha, né? Então, por mais que eu fosse dando estímulo para eu conseguir cortar a unha, qual foi a estratégia que ele achou? Ele rói a unha para eu não cortar. Eu vou roer para ela não, né? Sim. Porque como a gente falou em outros episódios, controla, né? sim, nunca subestime uma criança, Sim, né? sim.
Então, assim, sempre muito. Eu comecei a observar que ele era muito irritado, que ele estava muito bravo, né? É. Paviozinho curto. É. O Vini é muito amoroso, mas ele tem pouca tolerância, né? Você vê que também, às vezes, é importante observar esses extremos. Aham. Muito carinhoso, mas muito intolerante. Não é Exatamente. normal. Quando ele tá né? com você, Normal ele no te sentido, não abraça. né? Tem alguma Sim, coisa, sim, né, sim. para observar. Ele abraça, ele fica, ele gosta de ficar sentar no colo, aí ele gosta de apresentar os brinquedos dele, enfim, só que ele é pouco tolerante. Então, se você pega o brinquedo da mão dele, por exemplo, pra você brincar, e ele não gostou, ele vai gritar, ele vai chorar, né? Então, ele encontra estratégias pra fazer testagens também. Recentemente eu fui à casa da Lívia e a gente pediu pizza, né? E ele gosta de pizza de queijo, né? E aí a gente acabou pedindo uma pizza de 3 queijos, enfim. E aí ele pegou, a Lívia cortou em vários pedacinhos, ele sentiu o cheiro e falou: Mamãe, não tem cheiro de mussarela. E falou: Não quero, porque não tem cheiro de mussarela. E ele não comeu a Ele pizza. E as crianças normalmente apresentam isso, por exemplo, só comem determinado produto e se não for aquele produto, em que momento os pais podem começar a observar? Eu queria que a gente fizesse essa atenção para os pais que nos A acompanham. partir dos 2 anos, a criança começa a inserir uma variabilidade. Ela experimenta muito, Aham. muito, muito, muito. E aí, o que que acontece? Quando você vê que essa janela de 2 a 3 anos, ele começa a apresentar, eu não falo uma seletividade, mas eu falo uma Restrições. restrição, Então, por exemplo, o Vinícius, ele não come peixe, ele não come frango, é só arroz, carne e macarrão. Né? Então, assim, às vezes algum legumes, alguma outra coisa, mas é a ponto dele nem conseguir experimentar. Né? Então, se a Sim. gente vê que nessa janela, né, de 2 a 3 anos, a criança não tolera nem experimentar, é melhor a gente observar. Você vê que no caso da pizza, ele tem uma percepção de que, opa, mussarela. Então ele já faz uma Sim, seleção. sim. Porque a mussarela precisa ser a Sim. tal mussarela com um cheiro que para ele conota Sim. E como mussarela. eram 3 queijos, tinha cheiro de outros queijos. Sim. E ele é uma criança que a gente fala hiperreativa. Então, o que eu sinto e você sente, ele sente muitas vezes mais. Né? Quase 50, 60 vezes mais. Então, ele realmente vai sentir esse cheiro. E para a mãe identificar a hiperreatividade na criança, quais são algumas das características, Lívia? Respostas exageradas. Ou seja, fora do comum de Fora uma do criança comum. daquela idade. Sim, respostas exageradas. Ou aí eu tenho respostas exageradas, eu caracterizo uma criança como hiperreativa. Agora, se eu tenho respostas pobres em relação a qualquer estímulo, é uma criança hiporreativa. Então, eu posso ter esses dois extremos. Que é assim, hiporreativa, meu cérebro não percebe o estímulo. Né? Então, ele tem que correr toda a questão da medula e vir até o encéfalo para que ele reconheça. Isso em slow motion, muito lento. Isso, não consegue. Agora, o hiperreativo, isso corre muito rápido, porque são vias mais rápidas, e aí é tanto estímulo que o cérebro não consegue reconhecer e discriminar. Então, essa criança fica estressada, essa criança fica irritada. Eu não consigo tocar. Então, o que eu não toco, eu não como. Porque os receptores que eu tenho na palma da mão, eu tenho na boca. Tem a questão do cheiro também, né? Tem criança que precisa sentir, como a gente comentou da pizza, né, do Vinícius. Tem criança que se sentir o cheiro não se agradar, ela não Também não vai não comer. ingere. Exatamente. Pode ser um sinal de alguma coisa que precisa ser investigado. Sim, a gente precisa até olhar É um as conjunto de coisas, né? Não dá para falar, olha, é isso, tem alguma coisa. Sim. É claro que é necessário que o especialista entenda, Sim. né, que a criança passe por um especialista para que ele avalie, né, de forma geral. Por isso a UMAI oferece esse atendimento multiprofissional para que vários profissionais investiguem de fato o que é necessário para o acompanhamento e desenvolvimento daquela criança, não é isso? Porque se ela vem, né, que nem hoje ele faz terapia na UMAI, né? Então ele passa pela equipe, né, que o Paulo avaliou ele, então traçou todo um objetivo terapêutico, e aí hoje ele passa, inclusive ele faz terapia ocupacional, né? Então ele faz a TO, ele faz a psicologia, e assim, em poucos meses a minha mãe já trouxe para mim, olha, nossa, ele melhorou demais, ele tá mais receptivo, ele não tá tão intolerante,
constante. Então, assim, é um passo de formiguinha, mas assim, em pouco tempo, quando se foi ajustado essa terapia, ele já começou a dar as respostas melhores para o meio. Isso quer dizer, doutor Paulo, que é fundamental o acompanhamento com um profissional especializado e, por exemplo, dos acompanhamentos que a Almai oferece a Exatamente. milhares de pacientes, faz toda a diferença. Exatamente. Então, a gente precisa fazer terapia, as crianças que, não só as crianças com atraso, né, mas as crianças precisam de acompanhamento psicológico, né? Hoje a gente tem essa questão das telas que são muito comuns, muito comum, né? Então, as crianças elas vão consumindo conteúdos que não são próprios para a idade, que vai inclusive feri-lo de alguma forma, né? Então, a gente precisa que o acompanhamento seja feito, né? E o Vini se dá muito bem com os terapeutas, né? E detalhe, assim, ele não foi nem diagnosticado. Nós levantamos uma hipótese, né? E a gente discutiu isso e aí, vamos partir para terapia? Vamos. E nós partimos antes. Então, assim, ele não é uma criança. Eu sei que ele tem um transtorno de processamento sensorial, mas, assim, não foi nada fechado. Só que olha a diferença que já fez. Exatamente. Pode ser que lá na frente ele nem tenha um TDAH, porque a gente começou a tratar isso antes, né? Ou pode ser também que venha esse diagnóstico e tá tudo bem, porque nós já corremos atrás, nós já estamos arrumando estratégias para que ele se desenvolva da melhor maneira possível. E é isso que nós, como pais responsáveis, precisamos entender. Que independente do diagnóstico, tá tudo bem. A vida após um diagnóstico, principalmente quando há um acompanhamento humanizado, como a Almai oferece aos milhares de pacientes. Doutor Paulo, considerações finais para o nosso público. Quero que você, desde já, quero agradecer, obviamente, que você deixe as considerações finais aí para o nosso público. Bom, para mim é sempre uma honra ser convidado para falar sobre a nossa área, né? Esse campo da saúde que está crescendo cada vez mais e que a gente encontra ali muitas inverdades, né? Sobre o nosso trabalho, sobre como que é desenvolvido, sobre a análise do comportamento, né? E compartilhar essa mesa com a Lívia, que é uma grande inspiração, uma grande referência para a gente. Que ótimo. Tanto para o Almai, tanto para a terapia ocupacional. A Lívia é uma grande profissional, né? Então, para mim é sempre uma honra ouvi-las, né? E é isso, acho que a TO precisa ter o reconhecimento que precisa, né? Que a gente eles estão inseridos em diversos contextos que a gente nem imagina, né? O TO por muito tempo não foi ouvido, não foi classificado ali como um campo de saúde, então agora precisa, né, estar ali em conjunto com diversos profissionais. Então eu, como psicólogo, sempre foi uma honra trabalhar junto com o TO. Cresci e aprendi muito, não só com a Lívia, como outros TOs que eu estive presente ali na minha trajetória profissional, né, e poder falar disso, né, no AllMyCast, dentro do Instituto Almai de forma geral, também é sempre muito gratificante. A terapia ocupacional precisa, sobretudo, ter o valor que o tem, ser reconhecida, porque terapia ocupacional muda a vida e muda destinos. E eu acho que a Lívia, ninguém melhor para falar do que você sobre isso, Lívia. Eu quero agradecer você pelo convite, dizer assim que é uma honra trabalhar com gigantes, né? Dentro da Almai nós temos profissionais gigantes, então assim, eu vim para cá, eu fui muito acolhida, a Almai é um lugar que respeita o meu trabalho, então eles respeitam a TO, eles escutam, né? A gente procura sempre o melhor para os pacientes, então assim, eu sou muito grata e eu amo o meu trabalho. Gosto muito do que eu faço e quero dizer para as mães assim que tudo tem jeito, tudo dá-se um jeito, né? E nós estamos juntos construindo aí uma trajetória, né? E o meu objetivo dentro da Almai é fazer da terapia ocupacional referência. A Almai não só respeita você, mas respeita também você. E por isso a gente está aqui toda semana, toda sexta-feira ao meio-dia, levando informação para te trazer inclusão. Isso é, de verdade, o que faz toda a diferença. Incluir todos vocês. E esse é o nosso papel aqui. Eu espero que você tenha gostado. E se fez sentido para você, pode fazer sentido para outras pessoas também. E você pode compartilhar pelo menos com 5 pessoas. Olha, toca o sininho também, se inscreva no canal e fique atento a todas as informações que semanalmente a gente, de coração, vem trazer para você. Porque a Mai já entendeu e entende que informação também é inclusão. Um beijo no coração de vocês. Obrigada, gente. Vocês sabem que essa casa não é minha, essa casa é nossa e essa casa é sua também, para te levar muita informação e muita inclusão.
Um beijo no coração. Te espero no próximo episódio. A gente se vê por aí. Até a próxima. Olha,